Em Machadinho do Oeste, a 350 quilômetros de Porto Velho, Rondônia, produtores do assentamento Maria Mendes adotaram tecnologias da Embrapa que fazem parte do projeto Arco Verde. Com a recuperação e a renovação de pastagens degradadas, eles superam dificuldades no campo e aumentam a produção de leite, resultados do projeto que teve início em 2011, liderado pela Embrapa Amazônia Oriental em Belém do Pará. Também fazem parte do projeto Arco Verde a Embrapa Rondônia, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Roraima, Embrapa Meio Norte, Embrapa Cocais e Embrapa Agrosilve Pastoril. Este projeto é uma continuação do projeto Arco Verde do governo federal, lançado em 2009, em 43 municípios da Amazônia Legal, e com o objetivo de contribuir para a transição de um modelo muito predatório para um modelo de produção bem sustentável. Antes do manejo da área, é preciso avaliar se há necessidade de renovar ou recuperar a pastagem. Para isso, é importante realizar análise de solo para diagnosticar e recomendar o uso de calagem e adubação. Além disso, é possível verificar a condição forrageira da área. A gramínea que será utilizada, no caso para a propriedade, ela depende de comum acordo do técnico com o produtor. A gente verifica o que já existe na área, qual o grau de degradação ou não, qual a necessidade de calagem, adubação de acordo com a análise de solo, e também é levado em consideração qual o capital do produtor para investir, porque às vezes ele quer investir em algo que exige um grande custo, e na verdade ele não tem esse capital disponível. E outras vezes também ocorre que ele tem um rebanho que ainda não está totalmente especializado, isto é, esse rebanho pode ter limitação à resposta de produção de leite em relação ao custo-benefício do investimento. Então tudo isso é levado em conta na hora de decidir. Outra coisa importante é lembrar que a gente também tem um manejo diferenciado para cada espécie de gramínea. Para isso existe essa régua de manejo de pastagem, desenvolvida pela Embrapa Gado de Corte e disponível hoje em dia para aquisição pelos produtores. Ela pode ajudar a otimizar a utilização dessas gramíneas, independente de qual seja a espécie escolhida, A, B ou C. Para a recuperação ou, em casos mais graves, para a renovação da pastagem, é preciso um planejamento que irá determinar o número mínimo de animais por área e o tempo de pastejo. Para isso, o ideal é usar cerca elétrica para dividir a área em piquetes menores. O manejo rotativo deve considerar a altura da forrageira para a entrada e saída dos animais em cada piquete. No período das chuvas, cada piquete deve ser utilizado pelos animais de 2 a 3 dias, por exemplo, seguido de um período de descanso que pode variar de acordo com a adubação e a espécie forrageira escolhida. Esse manejo possibilita o uso racional da pastagem e o produtor pode reservar parte da forragem para o período mais crítico do ano e também usar o pasto de modo mais eficiente sem degradá-lo. Com esse sistema, aumenta-se a produção de leite por hectare em menor área de pastejo. Assim, é possível diminuir a área ocupada e o desmatamento. Depois de adotar a tecnologia da renovação, Marcelo aumentou a produtividade do rebanho em mais de 100%, reduzindo em mais de 7 vezes a ocupação da área. O resultado foi muito bom, porque antes eu teria que alugar pasto para mim conseguir manter aqui uma quantidade de gado no pasto. E meu pasto viria acabado. Hoje, eu tenho aqui meu gado todo no pasto, está sobrando capim, e tem como melhorar mais ainda. E também na maneira assim, que eu pensava só desmatar para que eu formasse capim novo. E hoje não, hoje eu penso em conservar as matas que eu tenho, para que no dia de amanhã meus filhos tenham um futuro melhor, E eu vejo assim, no lugar de eu estar alugando um pasto para uma criação de R$10, eu estou sobrando que eu posso alugar para o meu vizinho a ter, se precisar. No caso de Erissandro, os resultados também foram satisfatórios. Depois da renovação, ele manteve a produção diária de leite usando menos animais numa área 10 vezes menor. Antes eu tinha 40 hectares que eu usava para me manter 30 vacas, sendo que só 50% delas em lactação, que era de 15 a 16 vacas. Hoje eu já reduzi a pastagem que foi para 4 hectares,
está me sobrando 26 hectares e dessas 4 hectares eu consigo manter 22 vacas em lactação, sendo que hoje eu só tenho 28 vacas de produção, sendo que 22 em lactação. Já me deu um lucro de ter a média de 76 a 80% das minhas vacas em lactação. Que antes eu produzia 4,5 litros de leite numa ordenha e hoje eu estou fazendo a mesma uma ordenha que passou a ser de 7 litros a 8 litros ao dia. Confira na reportagem como a suplementação com cana-de-açúcar e ureia vem proporcionando aos produtores leiteiros em Rondônia bons resultados com baixo custo de produção. Além do manejo de pastagens, o pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia é composto pela suplementação animal com cana-de-açúcar mais ureia. O objetivo é manter a produtividade dos rebanhos no período seco. Mesmo que se faça a adubação, a subdivisão adequados, mesmo com o diferimento, que nada mais é do que retirar os animais da pastagem no período certo para ter uma reserva durante a seca, a estação de seca em Rondônia ela dura em torno de 4 meses, indo desde final de maio até mais ou menos meados de setembro. Portanto, nesse período vai perder valor nutritivo de qualquer maneira. Para suprir a deficiência, no caso da pastagem, entra o canavial, que é a utilização da cana cortada, né, com uma mistura de ureia e sulfato de amônio. No caso aqui da Embrapa, nós utilizamos a variedade CB47355, também conhecida por mulata pelada. Nós fizemos, no caso, a adubação dela com base na análise de solo, para poder ter uma recomendação adequada para não faltar alimento no período da seca. Levando em conta que o produtor normalmente ele perde porque ele deixa de produzir leite e chega a ser uma deficiência maior de 40% da capacidade de produção dos laticínios na época de seca. E isso implica também numa perda de renda para o produtor que não seguir uma tecnologia de suplementação. A cana possui alto teor de açúcares e, consequentemente, energia. A adição da mistura de ureia e sulfato de amônia, ricos em nitrogênio e enxofre, permite melhorar o baixo teor proteico da cana e, dessa maneira, equilibrar o valor nutricional para as vacas, pois o capim perde valor nutritivo no período da seca. O principal motivo pelo qual o fornecimento da cana mais ureia geralmente é feito após ordenha é porque possibilita uma maior ingestão do suplemento pelos animais e, de quebra, traz ainda a vantagem de que os animais ficando um bom tempo em pé, isso permite que haja um correto fechamento do orifício dos tetos. Isto é, isso vai evitar a entrada de agentes contaminantes e ajuda a prevenir também a mastite. A mistura deve ser usada na seguinte proporção: 900 gramas de ureia, 100 gramas de sulfato de amônia, 4 litros de água e 100 quilos de cana. Em um balde, adiciona-se a ureia e o sulfato na água e mistura-se até diluir bem. Depois, deve-se distribuir a cana triturada no coxo e espalhar a mistura de maneira uniforme. Na primeira semana de fornecimento da mistura, é preciso fazer a adaptação dos animais ao alimento, fornecendo apenas metade desta mistura. A cana mais ureia deve ser fornecida diariamente apenas aos animais que já ruminam, isto é, não muito jovens. O pacote tecnológico escolhido para a implantação do projeto Arco Verde em Rondônia, com o manejo de pastagens associado à suplementação de cana-de-açúcar e ureia, oferece bons resultados e um custo relativamente baixo. A cana, por exemplo, possui boa produtividade, sendo que 1,5 hectare bem implantado pode atender 15 vacas em lactação durante a seca. Isso resulta em mais áreas livres na propriedade, tanto para outras atividades como para a preservação ambiental.